Não morra pela igreja. Infelizmente, muitos líderes, de forma equivocada, eles estão se doando de uma forma tão plena, tão plena, tão plena, tão plena, que acabam num conceito equivocado, achando que devem morrer, acabar com a sua vida em prol da igreja. Como vos disse, isto é um equívoco. Muitos líderes, no seu discurso, afirmam: se necessário for, morra eu, sofra eu, mas não morra, não sofra a igreja. E eu vou morrer, vou dar a minha vida pela igreja. Isto é um equívoco. À luz da Bíblia Sagrada, Deus não chamou líder nenhum e Deus não deu à igreja a pastor nenhum para esse pastor morrer pela igreja. Quem teria que morrer pela igreja já morreu. Foi Jesus Cristo. Isso está em Efésios 5:25, quando Paulo diz: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Então Jesus já morreu pela igreja. Então não precisa agora de outra pessoa morrer pela igreja. Então um pastor que diz eu dou minha vida pela igreja, ele está equivocado com o seu chamado, com o seu ministério. E por causa deste equívoco, ele está perdendo muitas das vezes sua saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, perdendo seus filhos, perdendo a sua família e não cuidando de si mesmo. Haja vista que a Bíblia ensina que o obreiro tem que cuidar de si mesmo. Então, em nome de um discurso, eu morro pela igreja, eu sofro pela igreja, esse pastor, ele não tira férias, ele não tem descanso, ele não tem um momento de lazer com a família e muitas das vezes ele não sabe o que a celebração do aniversário da esposa em família, dos filhos em família, dos netos em família, porque a igreja local, se não tomarmos cuidado, a igreja local, ela castra de nós tudo, tudo, tudo. Ela castra de nós. Primeiro, a pessoa que está na frente da igreja local envelhece sem perceber que está envelhecendo. Entra domingo e sai domingo, ele atrás de um púlpito. Feriado e mais feriado atrás de um púlpito. Festejos de final de ano, natalino, atrás de um púlpito. Então, toda a sua vida atrás de um púlpito. E a família, na maioria das vezes, sem ele mesmo perceber, é colocado em segundo plano. Então, muitas das vezes, umas férias, ele não tira, ele não descansa, ele não vai para o momento de lazer, porque achando que ele é a mola mestre da igreja, que se ele sair da igreja, a igreja não vai andar. E muitos não, eu fui chamado para morrer para a igreja. Repito, Deus não chamou ninguém para morrer pela igreja. O que cabe ao líder é alimentar o rebanho, é doutrinar o rebanho, é ensinar o rebanho, é conduzir o rebanho. E o pastor, ele precisa entender que ele tem família. Ele só é pastor na igreja. Em casa ele é esposo, em casa ele é pai, em casa ele é avô. Então, ele tem que ter habilidade para se desconectar de igreja para a família,
de família para a igreja. Pastor precisa tirar férias. Pastor precisa dormir o sono do justo. Pastor precisa descansar. Pastor precisa ir para a beira de uma cachoeira, fazer uma higienização, fazer uma reflexão, aliviar as cargas. Pastor precisa conviver, compartilhar com a sua família as datas festivas, seja de aniversário da esposa, dos filhos, dos netos, precisa estar junto, porque já tem alguém que já morreu pela igreja. Pela igreja. O pastor passa, a igreja fica. Isto é notório diante dos nossos olhos. Então, o pastor precisa entender que ele é apenas um homem doado por Deus à igreja para alimentar o rebanho. Agora, pastores com hipertensão, com problemas cardíacos, que não vão ao médico, que não se cuidam, porque tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Ouça-me, o senhor líder, Deus lhe chamou para cuidar da noiva, não para morrer pela noiva. Há uma diferença muito grande entre ser zeloso com a noiva e morrer pela noiva. O que adianta o senhor se doar, ficar doente e não poder corresponder? Envelhecer prematuramente e não poder corresponder com a necessidade. Então não é melhor ter um cuidado físico, um cuidado emocional, um cuidado familiar, um cuidado ministerial, porque quanto mais saúde o senhor estiver, melhor o senhor servirá à igreja de Cristo, melhor o senhor alimentará o rebanho. Então, entenda que o senhor precisa de lazer, o senhor precisa tirar férias, o senhor precisa de descanso, o senhor precisa almoçar com a sua família, jantar com a sua família, o senhor precisa regulamentar a sua agenda e saber separar as datas que são para a sua família e as datas que são para a igreja, para a obra de Deus. Olha, é o próprio Jesus que ensina isso. Se Jesus dormiu para descansar, por que o senhor não vai descansar? Se Deus deu o sábado ao homem para descanso, por que o senhor não vai tirar férias? Vai tirar as férias, vai curtir a sua família. Prepare alguém com responsabilidade, com fidelidade, para que nesse período de férias leve à igreja e desligue o seu telefone. Não vá para a férias ligando para saber o que está passando na igreja. Não. Se desconecte, cuide de si mesmo, para que o senhor possa cuidar da igreja com melhor qualidade e com mais saúde. Não morra pela igreja. O senhor não é o Cristo. O senhor não é o Salvador da igreja. O senhor é o condutor. O senhor é o alimentador do rebanho. O senhor é apenas que conduz o rebanho. O senhor é o representante do Cristo, mas não é o Cristo. Então, não morra pela igreja. Viva com a igreja.